Bom, bom dia a todas, todos e demais pessoas. Estamos aqui para a plenária final. São 9h17 e vamos dar início a esse último momento do Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, na sua 10ª edição. Vamos iniciar esse primeiro momento com a leitura da ata do Cobrefil. São basicamente os relatórios das rodas de conversa e dos conselhos nacionais que aconteceram. Um segundo momento, nós vamos estar vendo aí o Plano Nacional de Formação e Ação Política, que nós iniciamos no último conselho, mas algumas alterações foram realizadas, e a gente vai fazer a leitura dessas alterações e vamos aprovar o calendário nacional. Tá? E no último momento, antes do intervalo, nós vamos fazer a apresentação da chapa fundadora. Teremos um intervalo, depois voltaremos do intervalo, faremos a eleição da gestão da Fenefil, aprovação da chapa, Catarina Helena Biessado, e depois da eleição, nós faremos a leitura e construção do manifesto do Movimento Estudantil de Filosofia, que já está rolando aí a coleta de assinaturas. Depois desse momento, né, que nós vamos construir as reivindicações em âmbito nacional, nós vamos fazer a leitura de ata da fundação da Fenefil, tá? Aí depois dessa leitura da ata, nós vamos para o que ocorrer. Então, para dar início, vou projetar aqui a ata, só um instante. Avisem se estiver apresentando. Tamanho tá bom? Tá, vou ficar aqui com a página aberta. Se alguém puder me suceder a leitura, ficarei grato. Deixa eu só começar. Primeiro eu tenho que achar o documento, que eu já me perdi aqui. A ata do 10º Cobrefil, mesa de abertura. A mesa de abertura deu início ao 10º Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, o Cobrefil, focado no tema Revalorização e Revolução, a luta pela reconstrução da filosofia no Brasil. Francisco Xavier, do CAFIL da UNB, também membro da ABEF, explicou o projeto político por trás dos 3 R's. Revalorização significa organizar a sociedade para exigir a obrigatoriedade da filosofia da educação básica em todo o país, revertendo o histórico de apagamento que marcou o currículo desde da ditadura e o desmonte atual pela reforma do ensino médio. A revolução é a organização dos estudantes, né, e movimentos para exigir a presença obrigatória de filosofia em todas as instâncias e níveis, garantindo que graduandos e graduandas tenham a confiança de que serão profissionais respeitados e necessários. A reconstrução aborda a urgência material e a necessidade de decolonizar os currículos, abrindo espaço para a produção filosófica brasileira, incluindo filosofias popular, negra, indígena e oriental, que disputem questões de gênero e raça. Discutem. Discutem.
Neste primeiro momento, o regimento do Cobrefil, o Congresso, que regulamenta o evento como espaço de debate e política, com poderes deliberativos e eleitorais, foi aprovado por aclamação pelos delegados e delegadas. Um dos objetivos centrais é discutir e aprovar um novo nome e estatuto para a entidade nacional, visto que a ABEF não pode ser mais utilizada por questões burocráticas e legais. Em seguida, Vinícius traçou, vou botar aqui a minha universidade, né? Vinícius traçou o histórico do Cobrefil, que surgiu em 2006 em Santa Maria, RS, devido à necessidade de reorganizar o movimento estudantil, o MEFIO. A Associação Brasileira de Estudantes de Filosofia, a ABEF, nasceu em 2008, promoveu eventos com pressuposto político e defendeu estágios interdisciplinares de vivência, levando a filosofia para além dos muros da universidade. No entanto, a partir de 2012, o Congresso passou a ter um cunho mais acadêmico e a ABEF enfrentou uma profunda crise, sendo extinta em 2014, resultando na decisão de integrar o Cobrefil à programação do Enefil em 2017. O 10º Cobrefil busca agora instituir uma entidade nacional com personalidade jurídica e elaborar um plano político de ação. Na sequência, a mesa recebeu representantes de diversas entidades. Será que o nome dele é esse? É Clemson com I, né? Deixa eu conferir aqui, viu? Com I mesmo. Bom, Clemerson Machado Batista, do FT, que é do CAFIO também, anunciou o retorno do Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia, o ENEFIO, 2025, em Palmas, Tocantins, com o tema Importância do Ensino de Filosofia no Brasil, classificando o retorno de ambos os eventos como uma pauta política. A professora doutora Patrícia Velasco, presidenta da Associação Brasileira de Ensino de Filosofia, a ABFIO, classificou o momento como contraditório, notando a abertura como contraditório, notando a abertura em temáticas de pesquisa, ANPOF, discutindo deficiência, raça, gênero, que paradoxalmente não reverberam nos cursos de graduação e pós-graduação, criticando as licenciaturas com bacharelados disfarçados. Ela ressaltou a situação catastrófica na educação básica devido ao retrocesso das políticas educacionais após 2016 e convidou os estudantes a se filiarem à ABFIO, que inaugurará seu site em novembro, para aumentar a representatividade política da área, objetivando 300 a 500 filiados, junto a instâncias como o MEC e o Congresso. Adriano Maropo, do coletivo independente Genefio, expressou apoio ao retorno das entidades e destacou o trabalho do coletivo em promover 22 grupos de estudo gratuitos, reforçando a importância dos centros acadêmicos como base da filosofia. O professor doutor Christian Lindenberg, da UFES e OBCEFES, assim,
Criticou os ataques institucionais ao ensino, mencionando que cerca de 48% dos professores que ensinam filosofia na rede pública estadual não são formados na área. Ele defendeu o fortalecimento de programas de formação inicial, PIBID, e exigiu que os programas acadêmicos de pós-graduação tenham linhas voltadas para o ensino de filosofia, combatendo a cultura bacharelesca, que precariza a licenciatura. Davidson Alves, diretor de combate ao racismo da União Nacional dos Estudantes, a UNE, saudou a reconstrução da entidade e colocou a UNE à disposição para lutar pela democratização e financiamento da universidade pública, 10% do PIB para a educação, combatendo a precarização do ensino e o desmonte provocado pela reforma do ensino médio. Por fim, o debate se concentrou na digitalização e plataformização da educação. O professor Bruno alertou para o aumento exagerado da digitalização. Acho que ele foi o estudante, né? O estudante Bruno alertou para o aumento exagerado das Acho que esse aí fui eu. Isso, exatamente. E o uso Eu sou obrigatório professor, né? de slides governamentais na educação básica. Foi isso que você falou? Sim. Acho que O tá que professor porque eu sou professor. Isso. O, o que restringe o conteúdo crítico. Patrícia Velasco classificou a plataformização como um assunto cruel, com a política nefasta por trás. Instou, não sei que palavra é essa. Instou a comunidade a antecipar as pautas políticas para criar estratégias de sobrevivência para a filosofia na escola, enquanto se milita pela revogação das políticas. A modalidade ensino à distância EAD gerou um contraponto. Laura, estudante de EAD, viu-a como uma oportunidade próspera para a classe trabalhadora e aqueles que não conseguem frequentar cursos presenciais integrais, mas criticou o novo Marco Regulatório 2025, que exige provas presenciais obrigatórias, abrindo margem para o lucro de universidades privadas em detrimento da qualidade. Por outro lado, Sheila argumentou que, na sociedade capitalista, a educação está sendo usada como precarização de força de trabalho e alertou que a educação brasileira está sendo privatizada com o ensino superior privado, superando o número de matrículas no público. A mesa encerrou-se com um convite para continuidade do Congresso, incluindo o Conselho Nacional Estudante de Filosofia, CONEF, à noite, focado na aprovação do Estatuto, nome e filiação da nova entidade. Alguém gostaria de ler a leitura dessa mesa? Eu posso ler. Você pode ler? Posso. Pesquisa acadêmica em filosofia. Deixa eu só ajustar o zoom aqui. A primeira roda de conversa do 10º Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, Cobrefil, teve como tema Pesquisa Acadêmica em Filosofia e contou com a participação de Esdra Guedes, da Cruz Silva, Aline e Erison Silva,
todos ligados a programas de pós-graduação ou ao movimento estudantil. Edras Guedes iniciou o debate focando no uso da inteligência artificial, como o ChatGPT, na pesquisa acadêmica, ressaltando que, embora seja um tema de ascensão no contexto nacional, existem muitas lacunas. Ele delineou duas posições extremas: a apocalíptica, que vê a IA como a terceirização completa das operações cognitivas humanas, eliminando o trabalho da autoria e a revisão de literatura, e a otimista exacerbada, que celebra o potencial da revisão de literatura, ou que celebra o potencial da IA para otimizar o trabalho, minerar grandes quantidades de dados e gerar hipóteses filosóficas ou científicas com rapidez humana superior. No entanto, Edwards destaca que, para além dessas visões, há uma grande lacuna no uso ético da IA e suas implicações para as noções de autoria e integridade acadêmica. Ele argumentou que, embora a IA seja superior na compilação de dados, a dimensão interpretativa e hermenêutica do texto filosófico não é algo que a IA consiga fornecer. Como diagnóstico prático, ele citou mudanças em processos seletivos de PPGs, Programas de Pós-Graduação, como na UFG, onde foi adotada uma etapa de arguição obrigatória de projetos de pesquisa para que a banca possa certificar de que o aluno é, de fato, o autor do texto, uma vez que a IA pode gerar projetos rapidamente. Ele também criticou a confiabilidade de ferramentas da detecção de IA, mencionando que elas apresentam muitos falsos positivos, como o teste da Constituição Americana, e não distinguem se a IA foi usada para gerar o texto do zero ou apenas para revisão textual, coesão, gramática, ortografia. Ele questionou a segurança de utilizar uma ferramenta de IA para detectar um texto feito por IA e a necessidade de normativas claras para sua indicação, do uso de IA em notas de rodapé para tradução ou revisão. Aline abordou o uso ético da IA sob a perspectiva da crise da narração, argumentando com base em Byung-Chul Han, que a era digital e o capitalismo neoliberal substituíam a verdadeira narração pela simples circulação de dados desconectados. Ela enfatizou que vivemos em uma solidão digital e que a educação deve retornar à era da narração, antes de se dedicar à tecnologia. Ela alertou para o perigo da alucinação da IA generativa, que pode criar informações existentes como um artigo acadêmico nunca publicado, que, se citado, propaga uma mentira. Aline defendeu que o comando deve ser dado pelo pesquisador, que deve usar a IA para sistematizar e aliviar os professores de tarefas burocráticas como preenchimento de relatórios, permitindo que dedique mais tempo à lecionação e interação com os alunos. Ela também fez um apelo para que o uso ético da IA envolva o respeito à reputação digital dos estudantes e o combate ao racismo e capacitismo. No entanto, no contexto da economia digital, a Aline salientou que nenhuma consulta ao ChatGPT passa batida, pois a transmissão de dados do usuário que molda pesquisas de grandes empresas, reforçando a necessidade de proteção autoral e cautela ao inserir informações específicas em plataformas gratuitas. Edson Silva trouxe um enquadramento ético, questionando o ChatGPT é um uso... Opa, calma aí que eu me perdi. Trouxe um questionamento se o ChatGPT é um sujeito portador de direito. Citando a tradição kantiana, ele afirmou que um sujeito portador de direito... Citando a tradição kantiana, ele afirmou que a IA é autônoma, consciente ou um fim em si mesma, mas sim um meio de ferramenta. O próprio ChatGPT, ao qual ele deu voz, confirmou não ser um sujeito de direito, pois carece de autonomia, responsabilidade e dignidade intrínseca. Edison reforçou que a ética da IA
é sempre uma ética entre humanos, pois o problema reside no uso da ferramenta e não na ferramenta em si, como o exemplo do martelo. Ele citou a proposta de Luciano Floridi, na qual a IA é tratada como um paciente moral, algo que merece consideração ética indireta devido ao impacto das nossas ações na infosfera. Edison provocou a audiência a refletir sobre os limites da originalidade e criatividade, questionando se a reorganização de informações já existentes pela IA constitui uma criação ou apenas uma nova roupagem para o que já foi dito. No debate subsequente, os participantes discutiram os desafios práticos. Esdras citou iniciativas de enfrentamento ao despreparo digital do corpo docente, como o retorno a métodos de avaliação tradicionais, provas em salas de aula, seminários e arguição nos processos seletivos de pós-graduação. O doutorando Rafael Lemos apresentou o notebook LM Google como uma ferramenta que minimiza as alucinações da IA, pois realiza análises e resumos baseando apenas nas fontes enviadas pelo usuário, fornecendo referências que podem ser conferidas. O debate aprofundou-se na natureza do pensamento e da IA. Esdras defendeu que o conceito de criatividade deve ser repensado, citando ferramentas médicas de IA, Kenneth e Bran Scan, que geram hipóteses originais ao identificar lacunas semânticas, levantando uma questão ontológica sobre a natureza do pensamento e da mente. Em sua consideração final, ele desafiou a plateia a pensar no uso da IA sob o prisma da mente estendida, ou cognição estendida. Clark e Chalmers. Onde dispositivos externos, como o ChatGPT, seriam vistos como extensões da cognição humana, assim como a agenda telefônica ou um diário de anotação. Edison, por sua vez, reforçou a ideia de colonialismo digital, argumentando que os algoritmos de IA não são imparciais. Eles são programados por sujeitos históricos e tendem a reproduzir vieses, sendo mais fácil para o chat citar Kant do que Frantz Fanon, em sua discussão sobre a moralidade, direcionando assim a forma como os estudantes constroem seus trabalhos e escolhem seus autores. Aline encerrou a roda de conversa com a reflexão de que a inteligência artificial é baseada na inteligência humana, sendo o cérebro quem comanda a máquina, e que o uso ético passa pela intervenção humana consciente na máquina, e não o contrário. O evento prosseguiu com a convocação para o Conselho Nacional de Estudantes de Filosofia. Bom, conselho, pode continuar? Eu continuo, aí outra pessoa na próxima mesa continua, pode ser assim? Pode. Primeiro Conselho Nacional. O primeiro Conselho Nacional Estudantil de Filosofia, CONEF, realizado em 28 de outubro de 2025, às 19h10, iniciou com o propósito de discutir o nome e o estatuto da nova entidade nacional do Movimento Estudantil de Filosofia. Vinícius Coimbra, estudante da Universidade Federal do Sergipe, UFES e presidente da Comissão da Gestão Provisória da antiga BEF, conduziu a sessão que tinha como propósito reorganizar o MEFIL em torno de pautas políticas de filosofia, pesquisa e docência, além de reorganizar eventos nacionais como Cobrefil, Enefil e encontros regionais, Erefil. O primeiro ponto debatido foi o nome da entidade, já que a sigla ABF, da Associação Brasileira de Estudantes de Filosofia, não pode mais ser utilizada. A entidade deixou de existir em 2014 e outras associações registraram a marca, o que impõe uma questão burocrática. Vinícius sugeriu dois nomes, consultando um contador, um advogado e um advogado. E a Federação Nacional de Estudantes de Direito. Federação Nacional de Estudantes de... Tá. Esses dois nomes foram Federação Nacional de Estudantes de Filosofia, FENEFIL, ou Associação Nacional de Estudantes de Filosofia, ANEFIL, com a proposta de que a entidade se tornasse uma federação. A aprovação do nome é essencial para dar prosseguimento à discussão de aprovação do estatuto,
para que a entidade possa ser registrada em cartório sem impedimentos. A discussão avançou para o estatuto proposto, título 1, que define a nova entidade como pessoa jurídica, direito privado e caráter civil, sem fins lucrativos, com autonomia política, administrativa, financeira e disciplinar, criando, instituindo, de uma pessoa jurídica, instituindo mesmo, de uma pessoa jurídica com CNPJ, visa permitir que a entidade tenha, futuramente, uma conta bancária. O Estatuto reconhece a atuação histórica da ABF, fundada em 2008, e a INEF, formalizada em 2017, ou movimentos que antecederam sua constituição. A sede administrativa provisória foi definida em São Cristóvão, onde o presidente da comissão reside. Entre as finalidades do capítulo 2, destacam reorganizar e representar estudantes de filosofia em nível nacional, defender os direitos dos estudantes, de pessoas estudantes, e a educação pública gratuita de qualidade, socialmente referenciada. Lutar pela presença obrigatória e qualificada da filosofia na educação básica, promover ensino, pesquisa e extensão em perspectiva crítica decolonial e intercultural e combater todas as formas de opressão e discriminação em relação, em especial contra pessoas negras, mulheres, LGBTQI+, e comunidades vulnerabilizadas. O debate sobre filiação, o capítulo 3º, definiu que podem se filiar estudantes em entidade de base, centro acadêmico, diretórios acadêmicos, de cursos superiores, de filosofia, presenciais e AD. Foi esclarecido que, embora o MEFIL aceite a colaboração de pós-graduação, a entidade somente terá como filiados estudantes de graduação, respeitando a representação da ANPG e da ANPOF. Estudantes de pós-graduação poderão atuar em caráter colaborativo com direito à voz, participando, mas sem direito a voto nas instâncias deliberativas. O Estatuto propôs uma nova estrutura geral, com as seguintes instâncias deliberativas em âmbito nacional: Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, COBREFIL, que passa a ser a instância máxima de deliberação, Assembleia Geral, e o Conselho Nacional Estudantil de Filosofia, CONEF, que exercerá as funções de conselho consultivo, fiscalizador e deliberação em segunda instância. Isso substitui a chapa de conselho fiscal existente em estatutos anteriores, garantindo que o CONEF, composto por centros acadêmicos e diretores acadêmicos, e no outro, na outra ata, a gente vai ver que teve o acréscimo, né, de representantes discentes, que tem direito a um voto por entidade, seja o órgão fiscalizador, prestando contas a uma totalidade de entidades de base. O COBREFIL será composto por delegações de estudantes, tendo maior representação e poder de voto. Houve uma longa discussão sobre as coordenações temáticas, capítulo 10, que são órgãos consultivos, executivos auxiliares da diretoria nacional e podem ser compostos por estudantes de pós-graduação em caráter colaborativo. Inicialmente existia uma coordenação de combate às opressões que foi dividida em combate ao racismo e LGBTQIAPN+. Foi sugerida e debatida a inclusão de coordenação de políticas de inclusão, após a argumentação do estudante Bruno, sobre as dificuldades como pessoas com deficiência, PCD, e a necessidade de clareza para não confundir a pauta com a inclusão de grupos que já estão contemplados em outras coordenações. Foi decidido que o nome seria Coordenação de Políticas de Inclusão PCD. Outras coordenações temáticas criadas são EAD, Ensino de Filosofia, Mulheres, Universidades Particulares, Pesquisa e Extensão e Cultura. O Estatuto também detalhou os eventos não deliberativos, como o Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia, ENEFIL, que deverá ocorrer anualmente. Um adendo à finalidade do ENEFIL foi aprovado incentivar o debate sobre inclusão no item que trata de gênero, sexualidade, relações raciais e ética. O debate sobre eleições regionais foi suspenso e o texto será alterado, visto que as regiões não têm adesão suficiente de pessoas para compor chapas regionais com autonomia, e foi sugerido que as eleições sejam feitas em chapa única, chapão, no COBREFIL. No decorrer do Conselho, houve uma deliberação importante, a flexibilização do prazo para a Universidade Federal do Amapá, Unifap, pudesse indicar seus delegados até 30 de outubro, sendo composta
sendo a proposta aprovada por 14 votos a favor e nenhum voto ao contrário. O prazo para a entrega do relatório final de eventos nacionais, ENEFIL, a diretoria nacional foi alterada de 15 para 30 dias úteis. O Conselho encerrou sem aprovação final do Estatuto, mas com compromisso que as propostas de correções correlatas coletadas, como a definição do quórum mínimo para eventos, sejam anexados ao documento via Google Sala de Aula, para que o Estatuto fosse apreciado e votado capítulo por capítulo no próximo Conselho, a ser realizado na noite seguinte, dia 29 de outubro. Alguém pode ler essa mesa aqui? Eu posso continuar. Mulheres da filosofia. A primeira roda de conversa do dia tá sem um dia, Vênus. Vige? A Pronto. primeira roda de conversa do dia 29 de outubro do 10º Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, COBREFIL, intitulado Mulheres da Filosofia, contou com a participação da professora doutora Constança Baraona, da UNEB, da professora doutora Flora Mangini, da UFES, e da discente Giovana Andrade Nascimento, também da UFES, sendo mediada por Rafael. O debate foi considerado extremamente importante, dada a natureza dedicada da filosofia, que é frequentemente a primeira a ser atingida por cortes. A professora Constança Baraona estruturou sua fala em 3 pontos: sua formação, os projetos atuais como o grupo Filósofas, Reflexões e Resistências, na UNEB, e uma linha no tempo sobre como as mulheres se tornaram uma pauta na filosofia. Ela mencionou ter tido a sorte de estudar filosofia desde o ensino fundamental, uma pauta que deve ser reivindicada hoje para beneficiar os licenciados, e a sociedade. Na UNEB, o grupo de pesquisa, extensão e ensino que coordena tem o objetivo final de organizar uma bibliografia que sirva de apoio para que os cursos e emendas passem a incluir filósofos. Constança opta por dizer filósofos para naturalizar a presença do gênero feminino na área. Ela destacou que a investida de resgate de pensadoras revela muitas ideias atribuídas a filósofos foram, na verdade, surrupiadas de filósofos, demonstrando a atuação da misoginia ao longo dos milênios. A reivindicação por mais mulheres no cânone surge geralmente das alunas, que perguntam por que só se estuda o homem branco europeu hétero. Ela narrou a história de Mary Ellen White, que nos anos 80, nos Estados Unidos, se incomodou com essa ausência e coordenou a grande publicação em 4 volumes sobre as mulheres na filosofia. Essa reivindicação gerou o surgimento da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, filósofas.org, que possui uma centena de projetos de todo o país para revisar e expandir o cânone. Constança concordou que a pauta Mulheres na Filosofia é intrinsecamente uma pauta feminista. Ela criticou a misoginia, que é mais antiga do que a própria Igreja Católica, e sugeriu que, em vez de nós referirmos a Sartre, nós referimos a ele como o marido de Simone de Beauvoir, praticando o que chamou de machismo reverso. A professora Flora Amini iniciou sua fala com um apelo urgente ao movimento estudantil, destacando a necessidade de força para enfrentar o quarto cavaleiro do Apocalipse dentro do desmonte do Estado, que é a reforma administrativa, alertando sobre os riscos que ela representa para a universidade pública e o serviço público.
Ela usou o exemplo do Rio de Janeiro e as operações de necropolítica para ilustrar como o esgarçamento das comunidades e a vulnerabilidade das populações mais pobres representa a vitória da narrativa neoliberal. Flora relatou que, embora tenha crescido na era Lula com a promessa de um Brasil em ascensão, a filosofia é notoriamente um espaço muito masculino dentre das humanidades no Brasil. Ela citou dados que mostram a maioria de alunas na graduação, mas uma maioria masculina crescente à medida que se progride na carreira, mestrado, doutorado, evidenciando a injunção entre o poder e superioridade numérica. Isso cria uma caixa preta, que acomoda situações de assédio, que inclui a desvalorização da fala e não apenas a violação corporal. A Rede Brasileira de Mulheres Filósofas está construindo mecanismos e canais anônimos para que as vítimas possam denunciar o assédio, inclusive ao Ministério Público, se houver volume suficiente. Prora, que dobrou o número de professoras mulheres em seu departamento na UFES, defendeu a Universidade Brasileira como superior por ser mais plural e menos engessada. Ela argumentou que a solução para a disparidade curricular deve ser transversal, exigindo que todas as disciplinas e com referências bibliográficas diversas, em vez de se contentar com a criação de uma única disciplina intencionalidade, embora concorde que as duas estratégias seriam ideais. Ela defendeu que a política acontece em rede, no momento em que as pessoas se alinham e conversam, e que a reunião do Cobrefio é um dispositivo antimelancólico que vivifica a luta coletiva. A discente Giovana Andrade Nascimento, UFES, compartilhou sua experiência como mulher negra no curso de filosofia, relatando o choque de se deparar com um departamento majoritariamente composto de professores, homens e brancos. Apenas 2 mulheres em 22 professores na UFES. E a ausência de mulheres no currículo. Essa falta de representatividade gera desmotivação e questionamentos sobre se estar no lugar certo. Giovana pesquisa a escritora brasileira Maria Firmina dos Reis, romancista de 1825, tentando articular a noção de liberdade humana e escravidão com a tradição filosófica cristã e Tomás de Aquino. Para Maria Firmina, a escravidão é antinatural, pois a liberdade é uma essência irredutível concedida pela criação divina. Giovanna destacou que, na obra Úrsula, Maria Firmina traz personagens negros como protagonistas, expondo as violências do cativeiro e construindo a reflexão sobre a liberdade como resistência e elaboração de um pensamento afro-brasileiro. A pesquisa de Maria Firmina, que também já está em projetos da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, foi celebrada como uma forma de ir na contramão dos autores escravagistas da época. Antes de continuar, o nome de Giovana tá com I no finalzinho. Isso. Depois eu vou conferir o nome Certo. certinho, tá? Continuando. O debate coletivo reforçou a necessidade de atenção do MEFIL às mulheres. O professor João Batista, da UERN, endossou a discussão, criticando o patriarcalismo linguístico, filósofo em vez de filósofa, e citou pensadoras brasileiras como Denise Ferreira da Silva e Lélia Gonzalez. Ele concordou que o problema vai além da filosofia, atingindo, por exemplo, o ensino religioso, onde se fala mais de líderes homens e se esquece de místicas como Teresa Dávila, Teresa Dávila. Valderine da UEMA registrou que seu curso de filosofia, com apenas 2 mulheres em 11 professores, está engessando muitas alunas. E celebrou que, após anos, a UEMA contemplou a obra de uma mulher, Mary, não sei pronunciar esse nome, Reivindicação dos Direitos da Mulher. Em seu seminário, Isabel Cristina, da Befil, citou sua pesquisa sobre a feminilização do mercado de trabalho na filosofia
e a importância do protagonismo feminino na criação de grupos de pesquisa. A professora Sônia Líria Ferreira, da UFCG e a BFIU, destacou a necessidade de migrar para a pós-graduação em educação para discutir a área e a importância de discutir filosofia africana em suas categorias, além de dar ênfase às mulheres filósofas negras latino-americanas, no PIBID e nas escolas. Gabriela Leal, do CAFIO e estudante da UEMA, relatou que o CAFIO submeteu um projeto ao colegiado para a inclusão de autoras femininas em todas as disciplinas da ementa, reconhecendo a dificuldade de evasão e precariedade de autoras femininas nos currículos, e a omissão institucional em caso de violência contra a mulher. A professora Valéria, prof. Filo da Unirio, reforçou a crítica à ausência de mulheres, ganhou clareza a partir de 2016, com a criação do GT Filosofia e Gênero. Ela concluiu com um apelo urgente para que os estudantes de graduação pressionem seus departamentos para a mudança curricular e para que a disciplina de mulheres na filosofia se torne obrigatória, pois disciplinas optativas não abrem concurso. Foi consenso que o tema Filosofia e Mulher é um tema gigantesco que merecia ser desdobrado em mesas com subtemas em futuros eventos. Achei isso aqui muito importante. Eu vou continuar a próxima, ou se alguém quiser continuar a leitura. Posso continuar? A mesa temática, que se apresentou como a segunda mesa do dia, dia 29 de outubro, do 10º Congresso Brasileiro de Estudante de Filosofia, concentrou-se na formação docente em filosofia e teve a participação da professora doutora Elizabeth Furtado, da UESC e a BFIO, do professor Rafael Peixoto, do IFPE, e do professor José Aldo, do IF Sertão do Pernambuco, e a BFIO. A professora Elizabeth iniciou o debate contextualizando que a universalização da educação básica se deu na Constituição de 1988, tornando-se obrigatória dos 4 a 17 anos, somente em 2016. Um movimento que coloca o professor em uma situação vulnerável. Historicamente, a formação docente em nível superior, iniciada no final da década de 30, foi marcada pela cisão entre a formação de conteúdo bacharelado e a formação pedagógica licenciada, seguindo o modelo de 3+1. A nova resolução CNE número 4, de 2024, exige a reformulação curricular para que a formação do professor comece desde o primeiro semestre, superando essa cisão, onde os conteúdos devem ser trabalhados na perspectiva da docência, o que, segundo ela, não diminui a qualidade, mas visa a integração com o ensino de filosofia por sua história pendular de entrada e saída do currículo. Enfrenta hoje a queda de carga horária imposta pela reforma do ensino médio e o grave problema de docentes atuarem fora da sua área de formação, dando aulas de História, Geografia ou Empreendedorismo para fechar a carga horária. Com pontos de resistência, Elizabeth destacou a criação do Prof. Filo, mestrado profissional em Filosofia, e a organização política da ABFIL, Associação Brasileira de Ensino de Filosofia. Ela alertou ainda para o crescente aumento de formação de professores na modalidade EAD e convocou os estudantes a garantirem sua presença nas comissões de revisão curricular na licenciatura, pois as mudanças passarão pelo colegiado, onde os estudantes têm direito a voto. Acho que isso deveria também estar no manifesto, né? O professor Rafael Peixoto reforçou o ensino de filosofia. O ensino de filosofia é um processo de resistência, sendo a filosofia a primeira disciplina a ser retirada do currículo, e citou que ele próprio não teve a disciplina no ensino médio. Ele criticou a graduação por ser muito pesada do bacharel, e a falta de reconhecimento de ensino de filosofia como um problema filosófico em si, dentro da área.
Ele defendeu que o fortalecimento da docência está ligado à luta pela abertura do mercado e pela ampliação da filosofia para o ensino fundamental. Já o professor José Aldo, também diretor da ABFIO, ressaltou o hiato de 3 a 4 anos entre lei e obrigatoriedade de 2008 e a inclusão da filosofia no Enem a partir de 2012. Ele defendeu que a formação docente deve ser articulada com a pós-graduação como profilo, para conectar teoria e prática. Ele trouxe a luta crucial pelo aumento da carga horária, mencionado que 16 a 17 estados brasileiros estão pleiteando isso, e enfatizou a importância de as entidades de classe, estudantes, professores e associações lutarem juntas para não serem engolidos pelo sistema. O avanço da democratização do acesso à graduação em cidades de médio e pequeno porte, com a abertura do curso de licenciatura do IFE Sertão Pernambuco, também foi celebrado. No debate, a estudante Sheila questionou o valor do professor de filosofia na sociabilidade do capital. A professora Elizabeth Furtado e o professor José Aldo responderam que o valor não é medido na perspectiva do capital, que coloca a área como menor e insignificante, mas sim na perspectiva dialética da formação humana plena e emancipatória. Essa luta se dá dentro de um sistema neoliberal que camufla seus objetivos e sufoca o professor pelo produtivismo. Valéria, e aqui eu tenho que ver o nome exato da professora, chamou a atenção para a incompreensão do ensino de filosofia pela própria área de filosofia, citando editais de concurso que aceitam bacharelados em formação pedagógica, ou excluem doutores focados em ensino, fruto da persistente cultura bacharelesca nos departamentos. Estudantes como Gabriel relataram o dilema de, mesmo formados em filosofia, terem que dar aulas de outras disciplinas do ensino fundamental por falta de espaço. E aqui é o Gabriel Araújo. Da UES. Ceará. Relataram o dilema de... Tá. Outros estudantes relataram a dificuldade em traduzir a linguagem, acadêmico de autores como Platão, para o ensino médio, uma falha que decorre de formação deficitária na licenciatura. O estudante Bruno sugeriu a aplicação de uma dosezinha de Paulo Freire na prática pedagógica, defendendo que o professor deve ter a consciência de sua linguagem inacabada e buscar descobrir a noção pré-concebida dos alunos, de que a aula se resume a regrinhas e textão na lousa. Isso mesmo. Os professores incentivaram a filiação massiva na ABFIO para que estudantes de licenciatura ganhem representatividade política e possam ocupar os espaços de luta necessários na defesa do ensino de filosofia. O Conselho finalizou a roda de conversa. Finalizou com o convite para que estudantes não abandonem a escola. Não abandone a escola, mas atue na contramão do sistema, promovendo o pensamento crítico e a autonomia do estudante. Alguém gostaria de continuar esse aqui, educação básica? De que ninguém possa continuar. Pode continuar. Filosofia na educação básica. A terceira mesa, do dia 29 de outubro. A mesa de discussão sobre a filosofia na educação básica, desafios e suas perspectivas, contou com a participação de Rosângela Maia, doutoranda em filosofia pela UFES e professora da educação básica da Bahia. Chico Greter, vice-presidente da Profefesp, mestre e professor
A Profesp. São com 2 Fs. Ah. Ahn, deixa eu repetir. Chico Greter, vice-presidente da APROFESP, mestre e professor, doutorando em filosofia pela USP e a professora de educação básica. Aqui tá bem estranho, né, esse aqui? São 2 Chicos? Não, só um só. Ah, então. Ah, parece que estava repetido. Aqui é outra pessoa. Eu vou procurar o nome dessa professora, tá? Ah, certo. A professora doutoranda em filosofia pela UFES e professora de educação básica. Eita, gente. Ok. E Aldo Josias, diretor estadual da APOESP, doutor em psicanálise, sendo um espaço crucial para debater a situação da filosofia no currículo, os desafios históricos e a necessidade de uma filosofia crítica e decolonial. Rosângela Maia, que é membro do Observatório de Filosofia de Sergipe, iniciou a discussão apresentando dados de sua pesquisa de doutorado, focada na territorialização da filosofia no ensino fundamental, onde a disciplina não é obrigatória. Ela destacou que, devido à LDB, permitir que os municípios destinem até 40% do currículo como parte diversificada, a filosofia pode entrar no ensino fundamental nessa parte complementar, atendendo às características regionais e locais. Ela citou a preocupação do observatório em fazer com que o ensino de filosofia se torne um objeto de estudo da sua própria filosofia, analisando como problema filosófico. Embora a filosofia seja adotada de forma pontual em municípios brasileiros, Rosângela catalogou 74 municípios que adotam a filosofia nessa etapa, sendo 34 deles com normativas. Ela mencionou que o crescimento de filosofia no ensino fundamental foi inicialmente impulsionado pelo programa de Matthew Lipman, nos Estados Unidos, que resultou na criação de livros e materiais para professores, o que hoje é conhecido como filosofia para crianças. Rosângela diferenciou a filosofia para crianças, focada no pensamento da criança. Rosângela diferenciou a filosofia para crianças, focada na formação para a cidadania, da filosofia com crianças, focada no pensamento da criança, apontando que ambas são discutidas na formação de professores. Ela enfatizou a importância da articulação e mobilização em fóruns e audiências públicas municipais e estaduais para que a comunidade se aproprie dos espaços de decisão e influencie a legislação para a inclusão da filosofia no currículo, alertando que a filosofia e a sociologia têm sido retiradas por movimentos políticos e ideológicos. Chico Greter, vice-presidente da trouxe a perspectiva de quem militou pela filosofia desde o período da ditadura militar, quando a disciplina havia sido banida. Ele fez um recorte histórico, lembrando a proposta curricular de filosofia de São Paulo de 1992, e enfatizou que nem toda a filosofia é crítica, sendo ingênuo defender a filosofia de forma idealista. A filosofia defendida pelo grupo deve ser vista em um contexto de processo histórico. Chico argumentou que o debate filosófico não pode ser feito apenas em gabinetes, mas sim na praça pública, como na Atenas de Sócrates, que foi condenado à morte por defender o conceito da verdade. Ele criticou os sofistas que ensinavam a retórica para enganar e obter dinheiro, constatando-os com a filosofia crítica. A questão fundamental para a filosofia na educação básica é, abre aspas, a concepção de educação que nós queremos, qual o homem que queremos formar, fecha aspas. Ele criticou o idealismo platônico, que, incorporado pela Igreja e pelo materialismo mecânico de Tomás de Aquino, ajudou a fundar o fundamentalismo religioso e o neopentecostalismo neopentecostal Neopentecostal.
Pentecostalismo? Isso. Também eu O, acho que tá errado. cons- Neopentecostal. Pentecostalismo. Eita. o conservadorismo e o fascismo que vemos hoje. Chico defendeu uma concepção teórica de filosofia baseada no materialismo histórico e dialético de Marx, que deu um basta ao idealismo da cultura ocidental e à metafísica. Ele insistiu que a filosofia é essencial e está no núcleo da questão do saber e da formação do homem, abrangendo todas as áreas, ciências humanas, naturais, estética, política e epistemológica, e que reduzi-la a uma formação ética, uma formação técnica e robusta, como queremos os tecnicistas neoliberais, é um empobrecimento, respondendo a uma pergunta da audiência. Chico defendeu a utilização da arte, e principalmente da música. Ele é músico e compositor, como recurso metodológico valioso para despertar a reflexão filosófica nos jovens. Método que ele usou por 35 anos em salas de aula, baseado na pedagogia de Paulo Freire. Aldo Josias, diretor estadual da APOESP, iniciou sua fala condenando a reforma administrativa em curso e a violência explícita do Estado, no Rio de Janeiro, mencionando a matança deliberada de mais de 150 jovens inocentes em chacinas, caracterizando como um nazifascismo repugnante. Ele se alinha à filosofia da praxis e citou a Lei de número 10.639/03, alterada pela Lei de número 11.645/08, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana até o ensino médio, criticando que a obrigatoriedade não se estendia às universidades. A Profib propôs uma ementa para alterar o ensino obrigatório para incluir a filosofia, história e cultura afro-brasileira. Aldo fez uma defesa veemente de que a filosofia não pode ser genética, mas deve ter princípio, lado e classe. Filosofia falando a partir do lugar social da classe explorada e empobrecida. Ele citou a luta que levou à aprovação da obrigatoriedade da filosofia em 2006, no Conselho Nacional, e em 2008, no Senado. Nascido da ação concreta de rua, não de gabinete, o foco de sua provocação teórica foi o núcleo panafricanista da Profib, que estuda o legado roubado de George James. Aldo argumentou que a filosofia grega é a filosofia egípcia roubada, acusando Sócrates, Platão e Aristóteles de terem se apropriado indevidamente do conhecimento egípcio e publicado como produção própria, o que seria crime contra a humanidade e uma falsificação da própria história. Ele destacou que não reconhecer o potencial da África e a origem negra da civilização está embutido em um processo racista, pois a Europa cobiçou a honra de transmitir as artes e ciências. Ele citou a necessidade de rediscutir o que pensadores como Kant e Hegel pensaram sobre a África e denunciou o eurocentrismo predominante na formação acadêmica. Para finalizar, Aldo parafraseou Paulo Freire, afirmando que se a filosofia sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade mudará. Pode descer um pouco nisso. Peraí, viu? O nome dele é Deoclésio, eu acho. Bom, Certo. vou deixar aqui em vermelho para a gente mudar. O, Esse o nome relatório dele foi é Deoclésio. Deoclésio, né? Certo. Deoclésio. Foi justamente o notebook Certo. que fez esse O mestre relatório. Deoclésio Tadeu Alves Barroso, da IFPE, apresentou sua pesquisa sobre o ensino de filosofia intitulada, abre aspas, Quando ensinar filosofia se torna problema. Linhas de fuga com Deleuze e Guattari. Fecha aspas. Partindo de sua prática pedagógica em uma escola técnica com estudantes da classe trabalhadora,
Ele buscou romper com o modelo de aula, abre aspas, conteudista e instrucionista, fecha aspas. O objetivo era quebrar os 50 minutos de exposição, onde o professor detém o certo e o errado e usar os conceitos de vir e rizoma de Deleuze e Guattari, para impulsionar uma prática que devolva a palavra aos estudantes, permitindo que eles pensem a partir de sua realidade. Ele usou metodologia de pesquisa-ação, trabalhando por 3 meses, em que os alunos puderam desenvolver-se tarefas usando a arte, o desenho, a colagem e a música para criar conceitos autorais do que seria filosofia. A experiência resultou na ressignificação do ensino da filosofia para os alunos, que superaram a resistência e a dependência do professor, valorizando suas habilidades criativas. Delcrécio defendeu que a filosofia não é apenas transmissão de conteúdo, mas sim uma intervenção no mundo, uma prática militante que pode ser construída pelas linhas de fuga, na sala de aula, de forma marginal, indo contra o ensino neoliberal, reprodutivo e conteudista. O debate final abordou a relação entre filosofia e ciência na sociedade capitalista. Chico Greter afirmou que em uma sociedade positivista e de reducionismo mercadológico, a filosofia se torna inútil e perigosa. Ele reiterou que a filosofia deve ensinar o aluno a adquirir a habilidade do pensamento crítico, lamentando que essa habilidade não esteja nos parâmetros curriculares nacionais. Ele criticou o endeusamento da matemática e a redução da educação a cálculo, cálculo e cálculo, defendendo que a filosofia, ao tematizar a teoria do conhecimento e a lógica, é essencial para a formação crítica. Aldo Josias reafirmou a importância do debate antropológico sobre a origem da filosofia, reiterando que a negação do potencial da África é um problema ético e histórico grave, pois é um ato de reprodução de aspectos falsificados da história da humanidade. Alguém gostaria de continuar a leitura? Bom dia. Bom dia. Posso continuar? Pronto. A terceira sessão do Conselho Nacional Estudantil de Filosofia, CONEF, deu continuidade à discussão e aprovação do Estatuto da recém-instituída Federação Nacional de Estudantes de Filosofia, FENEFIL. Inicialmente, foi aprovada uma pequena alteração no artigo que define o direito a um voto por entidade de base ou representante de 100 estudantes eleitos e filiados. Representante de 100 estudantes eleitos e filiados. Em seguida, o capítulo 9, referente aos Conselhos Regionais de Estudantes de Filosofia, COREF, os órgãos consultivos e deliberativos regionais, foi aprovado, definindo que eles atuarão como instâncias intermediárias entre as entidades de base e o CONEF. O capítulo 10, que trata da Diretoria Nacional, também foi aprovado, definindo suas 8 cadeiras: presidência, tesouraria, secretaria, coordenação de comunicação e seus vices, estabelecendo suas competências, como promover a afiliação, manter o diálogo com movimentos sociais e executar o Plano Nacional de Formação e Ação Política aprovado pelo COBREFIL. O debate mais extenso ocorreu no capítulo 11, que trata das coordenações temáticas. Após longa discussão sobre a necessidade de separação de pautas, foi decidido manter a coordenação de ensino de filosofia, vencedora de uma consulta pública com 13 votos, e criar coordenações específicas para bacharelado e permanência estudantil. A coordenação de EAD teve seu nome ajustado para a coordenação de educação à distância, e a coordenação de universidades particulares foi mantida para focar sua ausência de organização estudantil nesses espaços. O capítulo 11 foi aprovado por maioria de votos. O capítulo 12, sobre as coordenações regionais, teve sua composição alterada devido à baixa mobilização em algumas regiões.
A proposta de ter uma chapa completa foi abandonada e ficou estabelecido que a coordenação regional será composta por 2 cadeiras por região com o mesmo peso, 2 coordenadores, o que foi aprovado por maioria em consulta pública. Nos capítulos 13 e 14, que tratam das eleições, a proposta inicial de eleições regionais separadas foi removida. Foi determinado que a eleição da diretoria nacional e das coordenações ocorrerá no cobrefio, e o calendário eleitoral deverá ser elaborado pela direção nacional e homologado pelo CONEP, respeitando a antecedência mínima de 60 dias corridos antes da realização do cobrefio. O Estatuto exige que os candidatos da chapa sejam estudantes regularmente matriculados e filiados à FENEFIL. Uma deliberação crucial foi o esclarecimento sobre as delegações. Cursos que oferecem modalidades presencial e EAD poderão eleger uma delegação presencial e uma delegação própria de estudantes EAD com adicional de até 7 representantes. Podem somar um total de 14 delegados por curso. Caso a modalidade EAD alcance o quórum mínimo. Em relação aos encontros, o capítulo 17 definiu que o Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia, está errado corrigir a sigla ali, ENEFIL, será um órgão não deliberativo de caráter acadêmico, político e cultural, que deverá ocorrer anualmente. O capítulo 18 definiu que o Encontro Regional de Estudantes de Filosofia, ENEFIL, também será não deliberativo, ficando a função de deliberação para a Assembleia Geral Regional, que deverá ocorrer preferencialmente dentro do EGFIL. Uma distinção necessária para atender às burocracias jurídicas do registro da entidade. O capítulo 19 definiu que a movimentação financeira das sedes organizadoras de eventos deve ser centralizada da Diretoria Nacional para garantir controle e transparência. E o relatório final de evento deve ser apresentado em até 30 dias úteis. Por fim, o capítulo 14, sobre patrimônio e finanças, esclareceu que não haverá contribuição obrigatória, mantendo a arrecadação por doações e taxas de eventos, e definiu que o quórum para a dissolução definitivo será de 1/3 dos filiados, com patrimônio remanescente destinado a entidades congêneres ou instituições públicas de ensino. O Conselho foi suspenso com o compromisso de aprovar os últimos capítulos, disposições gerais e transitórias, na sessão seguinte, após consulta com o estudante de direito sobre possíveis lacunas jurídicas. Posso continuar? Filosofia, currículo decolonial e intercultural. A mesa de discussão sobre, abre aspas, filosofia, currículo decolonial, intercultural e combate às opressões, fechado, reuniu João Alves de Souza Neto, Lucas Nascimento Machado, Matheus Oliva da Costa, Natália de Jesus Franco. Perdão. Natália. Tá certo, Natália? Matheus Oliva da Costa, Natália de Jesus Franco Barreto e a professora Neuza. João Alves iniciou o debate defendendo a filosofia intercultural como um sentido inexorável para a filosofia contemporânea, dada a interconexão inevitável dos povos em um contexto globalizado, embora desigual, imposto pelo capitalismo. Ele criticou a concepção excepcionalista e autóctone da filosofia como a que define puramente como uma invenção grega, citando Marilena Chauí, defendendo que a atividade de elaborar problemas da experiência histórica para viabilizar novas práticas como ocorrem em todas as sociedades, tenham escrita ou não.
Ah, eu ia continuar, eu tava só esperando tu terminar de botar as siglas dos pessoal. Beleza. A filosofia intercultural exige uma atitude consciente para superar o modo colonial de realizá-la, concebendo que toda filosofia é uma atividade de contextualização descontextualizada. Para João, o conteúdo central de uma filosofia comprometida deve ser a emancipação e a superação da alienação própria ao capitalismo. Pode só subir o documento? Não, é para tu subir o documento. A barra. Isso. Obrigado. Concebendo que toda filosofia é uma atividade de contextualização descontextualizada. Para João, o conteúdo central de uma filosofia comprometida deve ser a emancipação e a superação da alienação própria ao capitalismo. E seu objeto de estudo é a memória coletiva dos povos no contexto de encontros forçados, o que exige um trabalho interdisciplinar. Lucas Nascimento trouxe uma tática de guerrilha, entre aspas, para o movimento estudantil, aconselhando os estudantes a não levarem a sério o discurso acadêmico que desqualifica a demanda por tradições filosóficas não europeias, como mera militância vazia. Ele argumentou que essa defesa do surgimento exclusivo da filosofia na Grécia é, na verdade, um discurso puramente ideológico, sustentado pela ignorância e pela falta de rigor acadêmico daqueles que o proferem, visto que não estudaram a fundo outras tradições, indiana e chinesa, ou como a própria concepção da história da filosofia se consolidou. O que ocorreu fortemente na segunda metade do século XIX. Lucas enfatizou que defender a origem grega única é, em muitos níveis, defender ideias efetivamente racistas, historicamente usadas para legitimar a superioridade cultural europeia e processos de dominação e genocídio. Sua tática é colocar o ônus da prova do rigor acadêmico sobre os defensores do eurocentrismo, exigindo referências e questionando a base de sua convicção. Mateus, diretor da Alif, questionou como os estudantes podem romper o ciclo da história única em sua formação e futura docência, e apresentou exemplos práticos de mudança, como incentiva aulas do ensino médio em Minas Gerais para criar uma biblioteca virtual de filosofia pluriversal. Essa iniciativa surgiu da dificuldade material que os próprios estudantes enfrentam ao tentar achar fontes acessíveis de filosofias africanas, indígenas e asiáticas, mesmo já estando convencidos da necessidade antirracista e pluriversal. Mateus defendeu que a mudança depende muito dos estudantes e dos docentes, e não apenas de esperar pelo mercado editorial, e propôs duas ações: realizar discussões frequentes para formular demandas específicas, como tratamento de genocídio e racismo em filosofia, e escrever documentos formais, citando leis como a 11.645 de 2008, solicitando mudanças curriculares e a incorporação de perspectivas pluriversais nas emendas. Nathalie Jesus Franco Barreto abordou a filosofia sobre a ótica da decolonialidade, questionando os módulos eurocêntricos que ignoram as realidades e vivências que atravessam os corpos dos estudantes. Vinícius, pode... Isso. Ela declarou que o currículo atual é racista e que o colonialismo epistêmico hierarquiza e marginaliza saberes não europeus. Para que a decolonialidade aconteça, é urgente incluir temas como raça, gênero, machismo e LGBTQIA+, fobia, no debate em sala de aula. A falta de pensamento crítico sobre essas questões faz com que os estudantes sejam sugados pela extrema-direita brasileira e por discursos de ódio,
o que os leva a cumprir as ideias do colonizador e manter a elite branca brasileira. E Vinícius, eu acho que só tem que corrigir o nome da Nathalie. Nesse parágrafo inicial, na terceira linha. Não tem onde tem a professora Neuza? 3 linhas acima. E na página anterior, bem no finalzinho também. No começo. A professora Neuza, representando a APROFIB, Associação de Professores e Professoras de Filosofia, Filósofos e Filósofas do Brasil, que possui Vinícius, lá na sigla da LGBT, falta um I. Que? Deixa eu ver aqui. Daqui possui um núcleo de filosofia pan-africanista. Reforçou que a exclusão da filosofia na educação básica é um projeto político que visa a funcionalização da juventude para o mercado neoliberal, caracterizando-se como epistemicídio. A APROFIB defende a revalorização de epistemologias marginalizadas, citando a tese de George James sobre o legado roubado, na qual a filosofia grega é a filosofia egípcia roubada. Ela propôs a inserção sistemática de pensadores negros, indígenas e mulheres nos programas, e ações concretas como a revisão crítica dos cânones, a formação continuada de professores em filosofia africana e a produção de materiais didáticos que dialoguem com a realidade local. A professora Neuza ainda mencionou o trabalho da Profilib. Tá certo a sigla? Profilib. A sigla da Profilib tá certa? A Profib está. Eu estou tentando resolver aqui umas coisas, mas a Profib o nome, tá? Tá. No âmbito parlamentar, para a inclusão da filosofia. História e cultura africana na lei número 10.639. Durante o debate, houve o consenso sobre a necessidade de produzir nossos próprios manuais de história da filosofia em português, pois o Brasil é excessivamente dependente de literatura estrangeira, sendo a principal barreira a falta de financiamento e tempo para os filósofos. Lucas, Mateus e Neuza dialogaram com a questão levantada por William sobre a falha do mercado em explorar o potencial da filosofia no Brasil, concordando que os filósofos têm pouca habilidade para obter lucro e que a inserção da filosofia em empresas é mais comum em outros países, como o Canadá. Lucas alertou, porém, que o mercado tem seu preço e que parcerias com iniciativas privadas, como a Casa do Saber, devem ser feitas com cuidado contra colonizador, para que os filósofos não sejam cooptados ou restringidos pelos interesses financeiros que não visam a transformação social proposta pelo Mayfield. Adriano Maropo, Genifil, criticou ainda a maior visibilidade de filosofias acríticas, como a Nova Acrópole, divulgando o estoicismo, em contraste com a filosofia acadêmica e pode rolar só o material? Beleza. E militante, enfatizando que a luta só avançará com união e mobilização ativa, utilizando ferramentas digitais eficazes, como o Telegram ou Discord, para dar voz aos estudantes. Bom, alguém gostaria de continuar essa parte aqui?
Posso continuar qualquer coisa também. Documentário. A roda de conversa sobre o documentário a respeito do movimento estudantil no Brasil funcionou como um espaço para os participantes, em grande parte estudantes de filosofia, compartilhar suas impressões e estabelecerem paralelos entre a história exibida e a realidade contemporânea, servindo também como provocação para a mesa de discussão noturna sobre a filosofia. Os estudantes ressaltaram o desgaste histórico do curso de filosofia, que foi duramente travado pelo regime militar e que hoje ainda sofre com a desvalorização, exigindo luta contínua para a sua existência e reconhecimento. Isaac Marquês, da UFS, e outros participantes observaram que os padrões de repressão e utilidade vistos no passado, como o cerco policial em torno dos congressos estudantis, ainda persistem de alguma forma. E que é crucial que o movimento se una e lute para botar para fora do papel as ideias debatidas, já que a filosofia é frequentemente vista como uma disciplina rebaixada. Bruno, por exemplo, mencionou que aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la, citando a retirada da filosofia do currículo em diferentes períodos autoritários e a necessidade de se focar no trabalho de base, em vez de apenas teorias. A história da filosofia no Brasil é marcada por constantes inflexões e retiradas da educação. Dependendo de quem está no poder, e embora a obrigatoriedade da disciplina tenha sido conquistada em 2008, após uma luta que vinha desde os anos 80, esta vitória não é permanente. Valdirene trouxe a experiência atual em que a filosofia se torna o boi de piranha nas escolas, sendo sacrificada para eventos e festividades, levando ao esvaziamento do conteúdo e impedindo a formação crítica necessária para que os alunos se tornem protagonistas de suas vidas. O consenso foi a importância do engajamento estudantil e da organização em coletivos, partidos ou movimentos para reivindicar os espaços, como vagas em concursos públicos, e garantir a qualidade de uma disciplina que promove o raciocínio crítico e a cidadania, destacando que os jovens não devem esperar que apenas os professores estáveis conduzam a luta por trabalho digno. Movimento estudantil de filosofia. Mesa de discussão sobre o histórico do movimento estudantil de filosofia, MEFIL, e os desafios e eventos regionais, apresentada no 10º Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, COBREFIL. A apresentação iniciou com um breve panorama histórico da filosofia no Brasil, que começou com os jesuítas no século XVI, ligada à catequese escolástica, e voltada para a lógica, moral e metafísica, com a reforma pombalina. A escolástica se enfraqueceu, mas a filosofia manteve um laço conservador. Já no século XIX, a filosofia recebeu influência iluminista, voltando-se para a formação profissional e cívica. A filosofia é caracterizada como um histórico de luta, sendo retirada e reinserida do currículo várias vezes, dependendo da ideologia predominante no governo. O período de maior repressão foi a ditadura militar, iniciada em 64, que se intensificou contra os professores e estudantes de filosofia. A disciplina foi expulsa dos currículos pela Lei 5.692 de 71, sendo substituída por disciplinas como educação moral e cívica, que visavam a obediência ao regime. Com o AI-5 de 68 e o Decreto 477 de 69, a repressão silenciou movimentos estudantis e, em alguns casos, levou à morte de professores. A União Nacional dos Estudantes, UNE, foi extinta da legalidade. Foram citados vários estudantes de filosofia da USP e PUC que foram assassinados ou torturados, como Catarina Helena Ábia, morta em 68 por um disparo na cabeça, e Carlos Eduardo Pires Leuro,
ambos militantes da Ação Libertadora Nacional. Outros estudantes e egressos, como Antônio Benetalo, Helene Teles Ferreira Guariba, Maria Augusto Tomás e o religioso Frei Tito de Alencar Lima, também foram presos, torturados ou mortos, evidenciando o alto custo da militância estudantil. A USP, posteriormente, entregou diplomas e fez homenagem a esses estudantes. O primeiro encontro nacional dos estudantes de filosofia, ENEFIL, um marco da história do MEFIL. Ocorreu em 83, em Florianópolis, Santa Catarina. O encontro se desenrolou em um contexto de enfraquecimento da ditadura, com estudantes e sindicatos clamando por democracia. O tema central foi a reintrodução da filosofia no segundo grau, ensino médio, buscando reverter a lei de 71 que havia retirado a disciplina. Desse primeiro ENEFIL, decidiu-se criar uma executiva nacional para promover os próximos encontros. A relevância desse encontro é marcada pelo fato de que a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ANPOF, também se iniciou em 83. Em 2006, durante o 22º ENEFIL, em Santa Maria, surgiu a necessidade de um espaço de caráter mais político e deliberativo. Foi nesse contexto que nasceu o Congresso Brasileiro dos Estudantes de Filosofia, COBREFIL, como uma instância de deliberação máxima, separada do formato predominantemente acadêmico e cultural do ENEFIL. O sucesso do COBREFIL levou à criação da Associação Brasileira de Estudantes de Filosofia, ABEF, resultando em 2 grandes eventos anuais: o ENEFIL em janeiro e o COBREFIL em julho. No entanto, a ABEF entrou em declínio e crise por volta de 2014, marcado por disputas internas e falta de transparência, culminando na decisão dos estudantes em plenária de se desfiliar da entidade. Em 2015, em uma tentativa de unificar as forças, o COBREFIL passou a ser incorporado à programação do ENEFIL. Após a dissolução da ABEF, foi organizada a Executiva Nacional de Estudantes de Filosofia, ENEF. Mas esta foi criticada por sua fragilidade e informalidade, por não possuir estatuto, o que levou à sua fragmentação e distanciamento do movimento de base. A crise da ENEF culminou no cancelamento do ENEFIL de 2016. Em um esforço de superação, o 33º ENEFIL foi retomado em 2017 no Ceará, com o tema Pontes e Muros, assumindo um caráter explícito de reconstrução do movimento. Nesse contexto, a formalização da ENEF ocorreu com a adoção de um estatuto que era, em grande parte, uma melhoria do estatuto da antiga ABEF. O histórico também detalhou os encontros regionais de estudantes de filosofia, ERFIL, que tinham o propósito de ampliar a participação no movimento nacional. O ERFIL Sul teve sua primeira edição em 2010 e continuou até 2019, debatendo temas como formação docente, transdisciplinariedade e filosofia na América Latina. O ERFIL Nordeste realizou seu primeiro encontro em Maceió, Alagoas, com o tema Outras Vozes da Filosofia, focado no rompimento com a hegemonia eurocêntrica, branca e masculina da tradição filosófica ocidental, dando visibilidade a vozes marginalizadas. Um evento triste marcou essa edição, pois os estudantes sofreram uma abordagem truculenta da Polícia Militar dentro do campus. O ERFIL Nordeste continuou com essa pegada de diversidade, protagonismo e filosofias não homogêneas, incluindo debates sobre o sertão filosófico. A organização convocou os estudantes das regiões Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste para se organizarem e indicarem a universidade para sediar os próximos ERFIL em 2026, com o objetivo de realizar os encontros regionais até agosto de 2026.
para não chocar com o Enefil nacional. Essa foi a primeira parte, né, que é a leitura das atas. Ainda falta dois relatórios, que é do quarto CONEF e da mesa Filosofia Popular, Cultura e Extensão. Aí isso aqui a gente pode estar fazendo a leitura depois do intervalo. A gente vai acordar aqui o momento de intervalo e o momento de volta, tá bom? Agora eu vou estar apresentando a chapa, né? Deixa eu só pegar uma foto aqui, um integrante mandou há pouco tempo, já para apresentar com a foto dele. Bom, deixando explícito que a chapa ainda está em construção, então, por gentileza, as pessoas que querem compor a gestão, né, enviem o comprovante de matrícula, entre em contato com a gente, para que a gente possa estar direcionando aí a cadeiras que ainda estão desocupadas. Tem muitas cadeiras desocupadas. Os cargos obrigatórios a gente conseguiu ocupar hoje pela manhã, na verdade ontem à noite, 8 para hoje pela manhã, que são os cargos da diretoria nacional, que é obrigatório. As coordenações regionais e temáticas, elas podem ser ocupadas pela diretoria nacional de caráter provisório, até o momento que alguém, né, seja posto por indicação nossa ou por necessidade através da aprovação do CONEF, que é o conselho que vai acontecer. Acredito que até dezembro no calendário a gente tem que fazer esse CONEF, para a gente já pontuar algumas pautas e o plano de gestão. Enquanto isso, vamos ouvir alguma musiquinha, né? Não sei se vocês conseguem ouvir. Se tu já botou agora, eu não tô ouvindo, não. Tá bem baixinho. Ora, amor, eu tive um pesadelo agora. Agora sim. Lá fora, batendo no portão, tá pensando que era dura. E uma muito escura viatura. Minha nossa santa criatura. Chame, 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 chame ladrão, acorda, amor. Não é mais pesadelo, nada. Tem gente já no vão de escada, fazendo confusão, pensando, são os homens. Parada, me chama. Eu não gosto de passar vexame, chame, ladrão. Se eu demorar, comprei às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vivo. Põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Acorda, amor. O bicho é bravo e não sossega. Se você corre, o bicho pega. Se fica, não sei não. Atenção, não demora. Dia desse chega a sua hora. Não discuta boa, reclame, chame, Pronto, estamos aqui com a chapa Catarina Helena Abiessab e vamos apresentar os integrantes que até o momento a gente conseguiu estar articulando, né? Tentando também obedecer o estatuto, né? Na medida de que, sempre que possível, ter paridade de gênero. Então, a direção nacional, as coordenações, a gente está pensando também essa questão de paridade de gênero, de raça,
diversidade, que é o corpo do movimento estudantil de filosofia. Então, a chapa é em homenagem a estudante de filosofia torturada e assassinada pela ditadura militar, que é a Catarina Helena Biessato, e que foi estudante casada com outro estudante de filosofia, também militante do movimento estudantil, diretor do Centro Acadêmico de Filosofia, que é o João Antônio Santos Abiessato. Então, eles se casaram, eram recém-casados quando foram torturados e assassinados pela ditadura. Pode falar, Bruno. Vinícius, eu não sei quando vai chegar a hora da logo, mas eu acho que seria legal fazer a descrição para caso alguém assista a gravação e tenha deficiência visual. Pronto. Já passei a logo, mas eu vou retornar e vou ver lá no grupo, Bruno, a descrição que você mandou. Vou fazer a Aqui lá descrição. ficou meio completo, não sei se tem cor aí, mas lá não falou de cor, parece. Se você quiser, faz o seu Eu posso improvisado aí. eu não consigo improvisar porque Eu eu peço. achei aqui, para todos verem. A imagem apresenta o texto Chapa Catarina Helena Abiessabe, em negrito e estilizado. No centro, há uma ilustração de punho erguido emergindo de um livro aberto, com raízes que se estendem para baixo. Os elementos do design estão integrados ao texto, criando uma composição visual unificada. As cores dos elementos são vermelho e tem algo parecido como uma chama que está entre o amarelo e o laranja. Dando prosseguimento. Composição da diretoria nacional são os seguintes estudantes: presidente Vinícius Lima Santos Coimbra, da UFES. A vice-presidenta Nathalie de Jesus Franco Barreto, da UFES. Secretário-geral Francisco Cláudio Frias Xavier Filho, da UNB. Vice-secretária-geral Carolina de Souza da Silva, da UFES. Tesouraria-geral Gabriel Araújo de Souza, da UES. Vice-tesouraria-geral Isaac Marques da Silva, da UFES. Coordenação de comunicação Francine Caldas Nascimento, UEPA. Vice-coordenação de comunicação Christian Gaspar Teixeira, da UFES. Coordenações regionais, temos os seguintes integrantes: Coordenação Regional Norte, Lucas Elias Lima da Cruz, da UEPA. Coordenação Regional Nordeste, Matheus Santana Silva, da UESC. Coordenação Regional Nordeste, Miguel de Souza Machado, UFES. Coordenação Regional Centro-Oeste, Pedro Garcia de Marco, da UNB. Coordenação Regional Sudeste, Paulo Ricardo Belamil, da UFU. Coordenação Regional Sudeste, Gabriel Caleb do Nascimento Pereira, da UFES, que é Espírito Santo. Coordenação Regional Sul, cadeira desocupada. As duas cadeiras do Sul estão desocupadas. As únicas coordenações que ocuparam as duas cadeiras foi o Nordeste e o Sudeste. Partindo para coordenações temáticas, e aqui os membros que estão tanto na direção, estão aqui em caráter provisório, pode ser substituído mediante aprovação do CONEF, tá? Então, a gente está ocupando alguns cargos, porque é necessário ter uma atuação específica nessas áreas, né? A gente entende a necessidade da instituição dessas coordenações.
Temos como coordenação de educação à distância, EAD, a discente Laura Borges dos Penedos, da Universidade Particular São Francisco. Coordenação de ensino de filosofia, Wilson Everton Neto, da UEPA. Eita, eu esqueci, foi de colocar o nome da coordenação, mas ela ocupa a coordenação de mulheres, tá? Que é a Francine Caldas Nascimento, Universidade Federal do Pará, UEPA. Porque a universidade particular, a gente tem que estar grato, né? Porque geralmente quem participa desses debates são universidades públicas, né? Então, dando ênfase que é a universidade particular que está ocupando esses espaços, e que é muito importante. Então, a Universidade São Francisco, que está sendo ocupada por vários representantes discentes, e acredito que é a primeira vez na história do MEFIL a ocupação de cadeira em gestão de universidade particular. Temos a coordenação de combate ao racismo, cadeira ocupada por Carolina de Souza da Silva, da UFES, também em caráter de provisório, que ela é diretora nacional. Coordenação de universidades particulares, a Glécia Pereira de Souza, da Universidade de São Francisco. Coordenação de pesquisa, o Esdras Guedes da Cruz Silva, do PPGF, da UERJ. Coordenação de cultura está desocupada. Então, quem tiver interesse em manifestar, só mandar o comprovante de matrícula. Coordenação de políticas de inclusão, PCD, novamente, uma universidade particular, que é o Bruno da Costa Pinheiro, Universidade de São Francisco. Coordenação LGBTQIAPN+, Isaac Marques da Silva, da UFES, também em caráter provisório, porque ele é membro da direção nacional. Coordenação de extensão está desocupada. Coordenação de bacharelado está desocupada. Coordenação de permanência estudantil está desocupada. Então, pessoas, essa é a nossa logo da chapa Catarina Helena Abiessab. Depois do intervalo que iremos ter, nós vamos estar providenciando a eleição. Alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento sobre composição de chapa? A gente tem um momento aí livre para estar conversando sobre isso. Vinícius, eu não entendi por que você tirou o professor lá e colocou o estudante. Você arrumou. Do professor? Na ata da primeira mesa. Você é professor, Bruno? Sou? Perfeito, eu não sabia dessa informação. Eu vou acrescentar novamente. Pensei que era estudante ainda, de licenciatura. Não sabia que era licenciado. Tô Eu vou retomar tranquei licenciatura em filosofia, mas eu fiz licenciatura em letras e atuo, né? Eu só tô afastado há alguns meses até reabilitar, conseguir dar aula, Perfeito, já que é muito capacitista a escola pública. perfeito. Eu vou revisar essa ata, né? Como eu falei, né? Tem algumas coisas ali, nomes que precisam alterar, e vou acrescentar tanto a sua universidade quanto posso dizer pronome? Professor. É isso, gente.
alguma objeção, algum adendo nessa chapa que está sendo construída? Pode falar, quem levantou a mão, primeiro foi o Bruno, depois foi a Laura. Oi, sou eu agora? Sim, sim. Ah, ok, obrigada. É que eu tô no celular aqui, por isso que a minha visualização tá um pouco prejudicada. Peço já desculpas de antemão por isso e por qualquer ruído de áudio. Eu tô em viagem também por questão do dia 2 de novembro, né, de finados. Estou indo visitar aqui meus familiares. Bom, gostaria só de parabenizar, assim, a organização do evento por organizar de forma exemplar essa chapa. Eu nunca vi uma organização tão assim certinha para organizar a chapa, enviando certificado de matrícula antes de verificar ali a questão da chapa, de formar a chapa, da pessoa se sentir também mais à vontade de escolher ali qual coordenação faz mais sentido. Então, assim, é realmente, nossa, eu sou muito, muito, muito grata por estar participando desse momento, não só por eu participar da chapa, mas também, assim, independente disso, eu acho que é nossa, uma vitória para o movimento estudantil de filosofia estar com uma chapa dessas, com coordenações temáticas tão relevantes. Então, é muito a ser comemorado a formação dessa chapa e da federação. Sério, parabéns. É isso que eu queria trazer. Eu divido os mesmos sentimentos, é uma chapa plural, tende a atingir as diversas regiões, algumas regiões, infelizmente, a gente não conseguiu alcançar, mas no andamento do movimento estudantil a gente pode estar tendo representantes de todas as regiões, com paridade de gênero. Então, vamos construir juntos, né, para que os nossos sucessores tenham uma organização sólida para prosseguir. Bom, nesse momento, como foi falado ontem, a gente tem uma proposta de criação do Dia Nacional de Estudante de Filosofia, em homenagem a esses dois estudantes, que é a Catarina e o João, seu esposo. E a gente vai abrir aqui discussão e votação, tá? Para a gente aprovar essa data em memória dessas pessoas. E vai ser um marco simbólico para que futuramente a gente tenha uma lei que defina o Dia do Estudante de Filosofia, que tem o Dia de Estudante de Direito e outros dias de estudantes, mas de filosofia eu não encontrei nenhum aqui no Brasil, então vamos fortalecer o movimento estudantil e a voz do estudante e a memória das pessoas que militaram, que lutaram pela democracia, instituindo o 8 de novembro, o dia do assassinato desses dois estudantes de filosofia, como o Dia Nacional do Estudante de Filosofia. Mas para isso a gente vai abrir votação e depois do intervalo a gente retoma com o resultado. Pode ser assim? Eu vou pedir aos presentes para a gente fazer uma consulta pública. Todos presentes, ouvintes, participantes, delegados, por gentileza, levantem as mãos quem acha essa proposta relevante para abrir votação. Lembrando que todos os participantes, independente de ser delegados ou não, podem levantar as mãos. Deixa eu levantar a minha também. Temos 18, né, presentes.
Pronto. Quantos votos temos? Continue com a mão levantada para eu fazer o registro fotográfico da tela. Não esquece de relevantar a sua, Vinícius, que abaixa quando a gente fala. Pronto. Agora, por gentileza, abaixem as mãos para eu chamar o voto contrário da consulta pública. Estudantes, ouvintes e delegados aqui presentes, por gentileza, levantem as mãos quem é contrário à proposta. Por gentileza, levantem as mãos quem se abstém. Temos uma abstenção. Por maioria dos votantes, vamos colocar em votação para delegados e delegadas a proposta do Dia Nacional do Estudante de Filosofia. Agora a gente parte para combinar o horário da gente retornar, né? Vamos ter um intervalo para a gente providenciar as documentações necessárias para dar prosseguimento à segunda parte da plenária e a gente finalizar o nosso congresso com as votações e deliberações. A gente pode estar voltando 2 horas da tarde? Para mim tá ótimo. Ia sugerir as 2 mesmo. Pronto. Ótimo horário. Ótimo. Às 14 está bom para mim também. Pronto. Então a gente retorna com a próxima programação às 14 horas da tarde. É isso, gente. Obrigado e até já. Muito obrigada, um ótimo almoço para todo mundo. Tchau, tchau. É esse mesmo link, Vinícius? Mesmo link. Ah, tá bom, perfeito. Obrigada.